Bom dia, amados, amadas, a paz do Senhor. Que Deus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje, 20 de setembro de 2020. A nossa EBD aqui na AD Promessas São Luís. Queremos convidá-los a participar. Hoje já teremos um novo assunto, um novo tema. E vamos esperar que os irmãos já estejam entrando, para que assim possamos dar início ao estudo bíblico. Vamos dar as boas-vindas a todas que estão entrando. Aí eu já estou vendo a minha mãe Cecília, um grande beijo, a Carol e toda a família do João Marcos também, da Carol, irmã Cleide, irmão Isaías, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Nós, como eu iniciei já falando, já concluímos o estudo do livro A Luta. Então, hoje não será mais o livro, já teremos um outro tema, podemos dizer assim, um tema avulso, porque concluímos o livro e vamos encerrar as EBDs por live no próximo domingo. Que peninha! Porque assim, amados, vamos retomar as EBDs presenciais, pelo menos para os adultos. As crianças a gente ainda vai conversar com os pais, explicar. Provavelmente vão ficar ainda na plataforma do Google Meet. No momento agora, a tia Adna está com a classe das crianças. As nossas filhas aqui estão assistindo. E paralelo, nós estamos com a EBD para adultos e jovens. A minha irmã Berenice está dizendo aí que ela também tá assistindo. Bem-vinda, Berenice. A Ivanilde, todos são bem-vindos. Então, nós estamos assim, concluindo a EBD por live. Hoje eu estarei falando sobre a igreja nesse tempo de pandemia. Algumas reflexões a gente vai fazer do que lições que essa pandemia tem trazido para nós, à luz do livro do John Piper, um autor contemporâneo, cristão, muito comprometido com a palavra de Deus, no livro Coronavírus e Jesus, escrito já este ano, em 2020, no início da pandemia, ele conseguiu fazer umas reflexões e aí umas análises para a igreja. Então, nós estamos reiterando o que já falamos no início, enquanto vocês estão chegando. Diaconisa Aldeni. Diaconisa Aldeni hoje não pôde estar conosco, assim nós, aliás, organizamos com ela para estarmos aqui, mas já estamos com saudade, Diaconisa Aldeni, de você comandar aqui, porque você sabe aí, às vezes eu posso estar falando muito, aí você daí já me ajuda, junto com o pastor Chagas aqui também, para eu não passar do tempo. Vamos tentar otimizar, vamos orar e depois vamos começar, né? Porque já o tempo urge. Vamos agradecer a Deus por esse dia, um dia bonito, ensolarado, um dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Senhor, por teu cuidado e amor, por tuas maravilhas, por tua infinita misericórdia, Senhor, sobre nós, sobre a humanidade, neste ano que tem sido um ano tão difícil para nós. Mas a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade e o teu amor também são infinitos. Eles nos surpreenderam, Senhor, durante este ano. Também, assim como todos os anos da nossa vida, o teu cuidado, tudo aquilo que tu tens feito com o teu povo, com aqueles também que não te conhecem, que não glorificam o teu nome, mas tu tens poupado as vidas, tu tens ensinado o teu amor. E através da igreja, Senhor, através daqueles que te buscam, tu tens dado um tempo de esperança, um tempo de renovo, para que aqueles que não te conhecem, para que eles reconheçam que tu és Senhor, e para aqueles que te conheçam sejam cada vez mais firmados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Obrigada assim por tudo, Pai. Agora nos usa como instrumentos teus nesta EBD. Abençoa cada irmão que vai assistir, cada pessoa amiga que está aí, que possamos assim entender aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, obrigada. Amém.
Então vamos lá. Damos as boas-vindas, professor Sérgio, Andréia do Turu, um grande abraço. E vamos assim começar a nossa EBD. Relembrando, encerramos o livro A Luta, muito proveitoso, foi muito bom. Quem não assistiu os estudos, ainda está aí no IGTV. Compartilhe, amados. Inclusive, eu quero fazer uma campanha assim da gente divulgar as redes sociais da igreja, o Instagram. Divulgue para seus amigos, pessoas do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua família. Também o nosso YouTube, o nosso canal que temos no YouTube. Depois, todos esses vídeos estão no IGTV do Instagram e também estão no YouTube. Então, compartilhe, divulgue. É tão pouca curtidinha lá que tem, né? A gente sabe que não estamos assim para querer curtida, mas é que é a divulgação da palavra do Evangelho. Então, curtam, divulguem, compartilhem. Compartilhem essa live aí, clicando no aviãozinho também. Convidem aqueles que ainda estão ali, meio dormindo ou desatentos, para assistirmos a EBD. Então, concluímos a luta, o livro, e vamos fazer 2 EBDs com assuntos mais assim avulsos. E hoje, o que nós trouxemos para vocês são algumas reflexões à luz do livro do John Piper, Coronavírus e Jesus, que foi escrito agora na época da pandemia. E esse livro é muito interessante. Amados, eu só tenho o e-book. É fácil adquirir. Eu não lembro se eu ainda tenho o link, mas enfim, o livro só são 108 páginas, pequenininho. Você lê em um dia, rapidamente, ou você lê em uma semana mais se deleitando. Mas enfim, é um livro muito interessante com algumas reflexões sobre esse tempo que Deus permitiu que passássemos, que é agora, né? Lembrando que a pandemia não acabou, tá? Então, nesse livro a gente fez praticamente tiramos assim uma síntese e fizemos alguns acréscimos. John Piper, ele vai trabalhar nesse livro Coronavírus e Jesus 2 pontos importantes. O Deus que reina sobre o coronavírus e o que Deus está fazendo através do coronavírus. Olha só, 2 reflexões para nós. Um abraço, missionária Gracileide, um abraço, irmã Raimundinha. Vamos chegando, vamos chamando outros para participar. Então, algumas reflexões para a igreja hoje. Então, nós podemos nos perguntar isso. Primeiro, afirmar, na primeira parte, ele afirma o Deus que reina sobre o coronavírus, sobre a pandemia, e depois ele se pergunta o que Deus está fazendo através do coronavírus para a igreja. É uma pergunta muito profunda, e nós devemos assim estar meditando, refletindo mesmo nesses dias difíceis que passamos, em vez de reclamar, em vez de murmurarmos ou dizermos que praga que assolou e agora não tem jeito. Vamos refletir sobre os ganhos, porque houve muitas perdas, mas há também ganhos para a nossa vida pessoal, espiritual, com relação a essa pandemia que estamos vivendo no ano de 2020. Então, eu quero começar lendo primeiro Tessalonicenses 5, 9 e 10. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai, não, o outro já é 11, certo, mas eu vou ler. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, John Piper ele passa a afirmar algumas questões sobre o nosso destino. 1 Tessalonicenses 9:10 diz que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Nós sabemos que todos nós temos uma identidade. Se você não tem a sua identidade afirmada, procure, reflita, medite. Quem é você? Quem é você? Quem eu sou? Né? Quem somos? Uma outra questão que todo ser humano tem, eu estou falando independentemente de sermos cristãos,
nós temos uma identidade, um propósito, um destino nesta terra. Nós não estamos aqui vindo do além, do acaso, sem saber para onde vamos. Somente quem não conhece a palavra que está nesta busca incessante. Quem sou eu? E era a busca dos filósofos, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui e para onde vou? A palavra do Senhor já nos responde, e com relação ao destino, tenha certeza, Deus não te destinou para a ira, mas para a salvação. Então nós temos essa certeza que somos destinados para a vida eterna. Então assim, para começar, John Piper ele já começa a dizer, parem de olhar para as coisas passageiras apenas, focar somente naquilo que é vão, que é rápido. Por mais que a vida aqui presente seja importante, a nossa vida física, que estamos aqui nessa terra, mas lembre-se, não seja limitado. Observe que você não está destinado apenas para esse tempo agora. Você tem uma vida eterna, você é destinado para ser salvo. Então não pense que Deus vai agora jogar toda a sua fúria em você para acabar com a vida, para acabar com o mundo. Não, ele tem planos, ele tem propósitos. Então, nós fomos destinados para a salvação através de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para nos dar a vida eterna. Então, somos destinados para isso. Então, quer vivamos, quer morramos, a palavra do Senhor diz, devemos estar unidos com Ele. Mesmo que morramos, estaremos unidos com Ele. E se falar em morte agora nesse tempo de pandemia, todo mundo, Deus me livre. Mas se o Senhor te chamasse agora, na pandemia, como Ele chamou vários servos dEle, vários pastores, várias pessoas sérias, cristãs, pessoas salvas em Cristo Jesus, foi o chamado dEle, não foi perda de controle do Senhor. O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Então não perca de vista a dimensão da eternidade. Lembrando que isso não é meritocracia. Você não merece a salvação. Nós não merecemos a vida eterna, mas o Senhor nos dá por sua infinita graça, por sua bondade, por suas misericórdias. Nós estamos firmados, amados, na rocha. No tempo da pandemia ou fora dela, temos que lembrar que estamos firmados na rocha. Diz assim a palavra do Senhor, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A paz do Senhor, irmã Raimundinha, irmã Marilu, Laurinha, sejam bem-vindas. Estamos estudando sobre algumas reflexões nesse tempo de pandemia para a igreja. Então, alguém pode nos perguntar, eu sou uma pessoa que vim das ciências humanas, e nas ciências humanas a gente se pergunta assim, nas ciências sociais, a gente fala assim, temos que nos preocupar mais com o agora, né, com as questões sociais, claro, e muitos autores, né, eles falam que nós cristãos só queremos saber do céu, do porvir, sem nos preocupar com o hoje, mas não é verdade, a palavra do Senhor ela nos dá, sim, indicações de que devemos também nos preocupar no sentido de pensar, de agir no hoje, mas o que Deus nos ensina é não nos focarmos somente aqui, porque há uma dimensão maior que é a eternidade. Amém? Então, temos que lembrar isso, que não é só o hoje, também não é só o porvir, ter esse equilíbrio, mas a vida eterna, de fato, não é aqui, é na eternidade. Estamos firmados na rocha. E aí nós lemos aqui no livro do John Piper, para quem está chegando, sejam todos bem-vindos, estamos trabalhando o livro do John Piper, Coronavírus e Jesus, para tecer essas reflexões sobre esse tempo de pandemia. Então, se estamos firmados na rocha, não é somente para o porvir, é também para agora. Essa rocha que está debaixo dos nossos pés é também na pandemia da Covid, porque foi a mesma rocha em que os cristãos estavam firmados durante as perseguições da igreja primitiva, na Inquisição da Idade Média, nas perseguições
durante a Reforma Protestante, pós-Reforma Protestante, nos períodos de Guerra Mundial, nas grandes revoluções, no Holocausto Judeu, durante a peste bubônica. Nós temos que lembrar que essa não é a primeira pandemia que a humanidade passa, foram várias pestes, pragas, isso já estava previsto na Bíblia. Então, o Deus, nessa primeira parte que estamos trabalhando, John Piper diz: o Deus que reina sobre o coronavírus é o Deus que reina sobre a história, o Deus que reina sobre a humanidade. Não pensemos que o mundo está à deriva, que o barco está sem controle, porque há um Deus que reina no tempo da pandemia. Então, durante a peste bubônica na Europa, no ano de 1348, essa peste, nessa pandemia, dizimou 1/4 da população europeia. E o mundo não se foi. Então, assim, Deus permitiu aquele momento, mas Deus também conduziu. Aquela praga não ficou para sempre. Na gripe espanhola, que o nome é espanhola, mas começou nos Estados Unidos, né? Só que a Espanha foi que divulgou, e na época os Estados Unidos eles escondiam os dados, né? Por conta das questões políticas e da guerra. Então, na gripe espanhola foram 50 milhões de mortos, né? Nos anos de 1918 e 1919, sendo que a gripe espanhola tiveram 3 ondas, e a segunda onda foi a pior, né? Porque as pessoas, olha, já vencemos, é parecido agora, vencemos a Covid. Aí ontem eu fui ali comprar um lanche, todos estavam sem máscara, os próprios vendedores lá na lanchonete. Então, tira a máscara, vamos fazer tudo normal. A segunda onda da gripe espanhola foi a pior. E essa foi a pior pandemia, que dizimou 50 bilhões de pessoas. E aí nem se compara com a questão da Covid este ano. Então, assim, o Senhor, que nós cremos que Ele é a rocha inabalável, que nós dizemos assim que estamos firmados na rocha, nós precisamos crer que Ele permanece sendo a rocha inabalável, Senhor da história, e de quem o recebe como Senhor. Estamos sob o senhorio de um Deus que nos dá esperança presente, poder presente. O Deus que nos liberte. Foi pausado, não sei o que houve, voltou. Ok. Então, amados, o que nós devemos entender é assim: nós cristãos não vamos ficar de braços cruzados esperando somente a pandemia passar, porque somos aqueles que temos a esperança para o mundo. John Piper diz isso em seu livro, A Esperança no Porvir nos move para o hoje. Então, assim, não menospreze o porvir e não menospreze o hoje, porque devemos fazer hoje o que compete para que cheguemos ao porvir. Amém? Então, é isso que é a esperança de quem tem Cristo Jesus. Afinal, o que é a nossa vida? Então, ele trabalha também a questão da brevidade da vida. E Tiago fala isso também. Hoje ou amanhã, às vezes nós falamos, farei isso, farei aquilo, mas nós não sabemos nem o que vai suceder amanhã. Não sabemos nem se a gente chega ao final dessa live, se o Senhor não volta, se nós não somos chamados para a sua eternidade, entendeu? Então, nós não temos controle sobre as nossas vidas, mas o Senhor tem o controle da história das nossas vidas. Não, em vez de falarmos vai ser isso ou aquilo, Tiago nos diz para dizermos: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, Deus está envolvido em tudo isso. Por mais que seja duro dizer, Deus está envolvido na saúde, na doença, no colapso econômico, na pandemia, nas guerras, nos terremotos. Ele não perdeu o controle de nenhuma pandemia que houve na história, também não perdeu o controle desta pandemia em 2020. Nós estamos ou não estamos fundamentados na palavra? A palavra de Deus, ela é sólida, a palavra de Deus, ela é doce e ela alegra o coração. Então, não percamos a esperança. Deus está conosco neste barco. Deus está à frente de todas as coisas. Se nós cremos na palavra do Senhor, vamos relembrar aquilo que o Senhor nos falou. E a palavra dele diz que ele é grande, Salmo 147:5, grande é o Senhor
e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Isaías 28, 29 diz: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em misericórdia. Amém? Então, amadas e amados, a soberania de Deus, ela é maior daquilo que nós imaginamos. Ela é muito maior, está acima de todos nós, está acima de todas as coisas. E saibamos que, palavras aqui agora do John Piper, né, no livro Coronavírus e Jesus, a soberania de Deus, que é capaz de parar a pandemia, é a mesma que sustenta a alma durante este tempo de pandemia. A gente pensa muito assim, a ação de Deus vai ser parar a pandemia, vai curar os enfermos, como fechar os hospitais, como está acontecendo, ação de Deus, amém. Mas também, essa ação de Deus, esse poder de Deus é o mesmo que me sustenta na pandemia. Aqueles que passaram pela Covid sabem disso, que foram sustentados na pandemia. Aqueles que não tiveram a Covid também foram sustentados na pandemia. Aqueles que se foram por conta da Covid, com muito respeito a gente fala, né, porque é uma dor, foi pessoas que perderam seus familiares, mas assim, o mesmo Deus também sustentou aqueles que o Senhor chamou e recolheu para si devido à pandemia, mas poderia ser outra causa. O Senhor, se assim Ele escolheu, nós não conhecemos os caminhos dele, os propósitos dele. Então também é o mesmo Deus que consolou, que confortou durante esse período de perda, de luto, de sofrimento, que muitas famílias, né, são mais de 130 mil mortos no Brasil devido à pandemia. Então esse mesmo Deus que é capaz de parar a pandemia, não esqueça, John Piper diz, é a mesma soberania que também sustenta a alma durante esse tempo de pandemia. Não se engane, você está sustentado devido à soberania de Deus, devido ao amor, à graça e o poder do Senhor. Essa soberania, ela sustenta e adoça, né? A palavra do Senhor, ela nos adoça com esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte. Mesmo na morte, os propósitos deles são bondosos. Colocando aqui o celular no silencioso, isso. Então, ninguém pode consolar nossa alma nesta pandemia da maneira que Deus o pode. Seu conforto é inabalável. Seu conforto nos surpreende. Estamos firmados na rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso. A soberania de Deus, ela é universal. O Senhor diz em Isaías 46, 9 e 10, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. O Senhor governa. O Senhor não perdeu o controle, nunca perderá. Então ele está fazendo toda a vontade dele. Ele governa sobre o vento. E aí várias passagens bíblicas mostram que eu vou falar aqui. O governo de Deus sobre o vento, sobre os raios, sobre a neve. Aí nós vemos nas pragas que Deus controlou sapos, piolhos, moscas, gafanhotos. Ele deu codornizes, ele deu ordem para que codornizes vieram suprir o povo no deserto, o povo de Israel. Ele tem controle sobre os vermes, sobre as bactérias, sobre os peixes, sobre a fome, sobre as portas da prisão que ele abriu, sobre a cegueira, a surdez, sobre a paralisia, sobre as doenças, sobre os corações de reis. Ele tem poder sobre as nações, ele tem poder sobre os assassinos, sobre a morte espiritual. Então, deve ficar claro, Deus, ele permitiu. E John Piper diz muito mais, ele ordenou o coronavírus, porque ele governa sobre esta pandemia. Às vezes a gente pensa, não, quem está mandando aí é Satanás, olha, Satanás que está mandando. Amados, nós não queremos subestimar que Satanás, ele age, que ele se aproveita, que ele é oportunista. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas, nessa reflexão, John Piper diz, Satanás, ele age como uma coleira.
É como um cão que tem uma coleira grande ali, ou média, enfim, e até onde o dono quer, aquela coleira vai. Satanás não reina sobre a pandemia, mas o Senhor reina. Satanás, ele se aproveita da pandemia para oprimir, né, para deixar o povo aflito, para nos deixar também muitas vezes acomodados, para deixar outros desanimados. Ele pode agir, mas quem reina sobre a pandemia é o Senhor Deus. Então, Deus decide tudo. Isso, nós vimos vários milagres na pandemia. Você que assistiu, o lado bom também, porque passou muita coisa ruim, mas você assistiu, você viu pessoas de 100 e poucos anos sendo curados. Você viu aquilo que era o improvável, desafiando a ciência e pessoas, Deus fazendo milagres, porque estava tudo para não ser. Eu que trabalho numa UTI neonatal, eu já vi muitos milagres ali, de pessoas que às vezes nem eram cristãs, ali, a gente pode dizer assim, um crente convicto, mas uma mãe que tem fé. E a fé, ela move montanhas, e o querer de Deus é soberano. Então eu quero trazer para vocês o exemplo da missionária Vieira, adversa a tudo com relação à Covid. Idosa, grupo de risco, 70% dos pulmões comprometidos, mas nada foi fora do propósito de Deus. Se o Senhor quisesse, ele a chamaria, mas o Senhor não quis. Ele disse, não importa se ela tem 70% dos pulmões comprometidos, eu não vou chamá-la agora, eu decido. Então Deus decidiu sobre aquelas pessoas de 100 e poucos anos que se foram e aquelas que não se foram, aliás, que não partiram, e outras de 30 anos que partiram. Então o Senhor, ele reina, ele faz coisas surpreendentes nesta pandemia, ele tem feito. E aí a outra pergunta, lembrando a quem entrou depois, estamos trabalhando algumas reflexões à luz do livro Coronavírus e Jesus, Editora Fiel, Editora Fiel, ano 2020, o livro do John Piper. Primeira parte, nós refletimos sobre o Deus que governa, o Deus que reina sobre a pandemia. E agora, nessa segunda parte que já entramos, deixe-me ver o tempo. Tá, temos já 30 minutos. Ok. Então, nesta segunda parte, a pergunta é: o que Deus está fazendo através do coronavírus? O que Deus está querendo dizer para a igreja através da pandemia? Toda a minha reflexão, e com alguns acréscimos meus, mas tem por base esse livro que eu achei interessantíssimo. Baixe o e-book do livro de John Piper. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Nós já sabemos que ele é o Senhor da história, que ele tem o controle sobre a história. Ele não está em silêncio, ele não está desatento, ele está agindo com a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11:33 diz isso aí. Quão insondáveis os teus juízos, Senhor, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se deu a conhecer a mente do Senhor? Quem entende o que o Senhor está fazendo? Nós não entendemos. O impossível é entender a mente dele, é estar pensando junto com ele. Nossa mente é limitada, nós não conhecemos aquilo que o Senhor está pensando com relação a essa pandemia. Nós temos assim caminhos, e o John Piper ele aponta caminhos do que ele quer falar, do que ele quer fazer, baseado na palavra de Deus. Mas é impossível compreender os caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são impenetráveis, são inescrutáveis. Você não vai poder investigar e ter certeza que nesse exato momento o Senhor pensou isso aqui, porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Então, alguns caminhos que apontam o que Deus quer fazer através da pandemia do coronavírus, né? Da Covid-19 em 2020. Ele traz 6 respostas. Deixa eu ver se eu consigo dizer todas, né? Por conta do tempo. Certo, então vamos lá. Ele tem 6 respostas. A primeira, possíveis respostas, né? Ele diz que Deus está ilustrando o horror moral. Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus,
como em todas as outras calamidades que aconteceram, tem acontecido, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Preste atenção, ele não quer dizer, prestemos atenção, que a doença em quem está chegando é um pecado. Não, ele quer demonstrar que o que vem por aí, o que vem após, é muito pior do que o coronavírus. Ele traz para o mundo a exposição da sua miséria, da desgraça, do que virá em seu juízo. É tipo uma amostra daquilo que vem posteriormente, com o juízo de Deus sobre o mundo, sobre a terra. Não podemos esquecer que o juízo de Deus virá, e ainda não é com a Covid. E uma vez o pastor Gilberto pregou, colocando isso, que o pecado é muito pior do que a Covid. E é isso mesmo, algo que corrói a humanidade, nos corrói por dentro, é o pecado. Então, muitos cristãos se desesperaram com medo e tudo, a gente ficou com medo, eu fiquei com medo, todo mundo ficou com medo. Mas muitas vezes não temos medo do pecado que assola o nosso coração, a inveja, as obras da carne, o ódio, a maledicência, a falta de amor. Então, as coisas que corroem o nosso coração, a nossa vida. Então, Deus está demonstrando assim, olha, lá na frente tem coisa pior. E esse juízo sobre a humanidade também ele traz até os seus filhos para olharem, perceberem, ficarem atentos, despertando até os seus filhos para esse juízo de Deus, que devemos estar preparados. Então, mais do que uma punição, é um momento também de purificação, para que possamos refletir, analisar, buscar o Senhor mais e mais e lembrar que não fomos destinados para isso aí, mas fomos destinados para a vida eterna, para a salvação. Então, em vez de punição, purificação, oportunidade para refletirmos, para buscarmos mais a Deus, para nos santificarmos, para buscarmos a sua palavra, para orarmos, para amarmos mais o próximo, para fazermos o bem. Então ele vai trabalhar também essas outras questões mais adiante. Então, outro ponto é que Deus, além de ilustrar o horror moral do mundo, que o mundo está sujeito a coisas piores, devido ao pecado da humanidade, é que Deus está enviando julgamentos divinos específicos para pessoas e nações. Querendo ou não, amados, a Covid, por mais que atingiu todas as pessoas, digamos assim, até quem não merecia, porque todos nós, humanamente falando, nós não merecemos tudo que Deus tem feito por nós, se formos comparar a nossa maldade, enquanto ser humano, né, enquanto raça humana, a nossa maldade, a nossa crueldade, nós só merecemos o castigo divino. Mas Deus tem sido misericordioso. Então, com relação aos julgamentos divinos específicos para pessoas e nações, há pessoas e nações que Deus está ali chamando, olha, a pandemia está aqui, coronavírus está aqui, você não é nada. Inclusive, Deus mostra isso mostrando através da sua palavra, fazendo a sua ação na vida de homens. Diz em Atos 12, 23 que Herodes, quando se vangloriou, que o chamaram de Deus, imediatamente ele morreu e foi comido por vermes. Porque há pessoas ali que Deus chama ali para dizer, pá, não é assim não. Nações, vocês viram que se achavam tal potência, que abalavam, abafavam. Deus falou assim, não, eu fecho a economia, eu fecho as importações, exportações, eu fecho tudo que eu quiser agora. Eu fecho aeroportos, eu fecho, então assim, ó, vocês não estão mandando aí em tudo não. Reinos e governos, Deus está enviando julgamentos divinos específicos para algumas pessoas que se achavam o próprio soberano Deus e dizer assim, epa, tá aqui a Covid para mostrar que o seu país, a sua nação, não é ela que domina, não é ela que reina, né? E aí tá o exemplo da China, tá o exemplo dos Estados Unidos, países que foram assolados também, assim como o Brasil, né? Então Deus está chamando pessoas para mostrar
que eles não estão acima de tudo, mas sim Deus está acima de tudo. E uma outra coisa é que ele fala, John Piper, terceira coisa Deus está nos despertando para a sua segunda vinda. Amém? Então, a pandemia da Covid é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque pouco falamos da segunda vinda de Cristo. E estamos no que a Bíblia chama de dores de parto. Estamos no princípio das dores. Uma mulher em dores de parto, ela tem 24 horas pelo menos ou mais de dores de parto. E nós estamos neste período de dores de parto, que a Bíblia chama. Então, para essas dores, elas vão anunciar a chegada. E essa chegada é do Senhor Jesus, de um novo tempo, uma nova terra, uma restauração. Então, o Senhor diz assim, epa, atentem, vigiem, orem. Nós não sabemos a hora que o Senhor há de vir. Então, é um despertamento também para a igreja, que a vinda de Cristo, ela é real, ela vai acontecer, é real, está próximo, nós não sabemos, mas Jesus nos chama para dizer assim, ei, despertem, orem mais, me busquem mais, eu estou voltando, se preparem, está previsto que isto é o princípio das dores, como diz Mateus 24, 7 e 8. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Certo? Vamos vendo aqui o tempinho. E vamos lá. Outra coisa quarta coisa. A pandemia da Covid nos realinha ao valor infinito de Cristo. É um despertamento para nos realinharmos ao valor infinito de Cristo. Nós, às vezes, temos nos perdido nessa caminhada cristã e nós podemos confundir nesta caminhada. Um desafio para a igreja é não confundir religiosidade com cristianismo. E, às vezes, nós confundimos isso. E a gente começa a agregar valores e coisas que não são cristianismo, mas muitas vezes são costumes, questões culturais, e nós vamos agregando, chamando aquilo de cristianismo. O Senhor nos chama para nos realinharmos a Ele. Ele nos convoca para buscarmos a sua essência, para voltarmos a ser igreja. Convocações, John Piper chama de convocações dolorosas, porque é dolorido, né? Ser chamado a refletir, a pensar, a voltar para veredas antigas, para os caminhos antigos do Senhor. De fato, que a igreja não é clube social, a igreja não é só um ajuntamento das pessoas que pensam iguais, que se gostam porque tem uma afinidade, porque tem o mesmo nível social, classe social. A igreja não é um ajuntamento de pessoas, mas é um local para a salvação de pessoas, para a pregação do evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor. Então, John Piper chama de convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para o arrependimento enquanto há tempo. Então, voltando aos caminhos antigos do Senhor, arrependimento. Nós analisarmos as nossas preferências, que ele chama de preferências suicidas, porque muitas vezes preferimos o latão enquanto temos ouro. Preferimos a areia em vez da rocha. Alegria, deixamos a alegria infinita por prazeres vãos. E essa caminhada ela é cheia de espinhos, de renúncias. E a igreja hoje, por viver algumas teologias, a exemplo da teologia da prosperidade, em que tudo vai ser rosas, eu tenho um gênio, Deus é confundido como o gênio da lâmpada que atende os teus desejos. Nós hoje, às vezes, nos perdemos. Viemos para Cristo porque achamos que, esses comentários são meus, né? Agora não são do John Piper, achamos que ele vem para nos dar a casa, o carro, a formatura e o casamento. Então, somos muitas vezes gerados nessa expectativa. O Deus que vai me dar saúde, vai me dar uma casa, um carro, um casamento, um emprego, e aí ele não me deu e me frustrei e deixei de servir ao Senhor. Então, lembremos que o Senhor nos chama para arrependimento.
e para fazer aquilo que é a sua vontade, que era nos destinar, como eu li lá no começo, ele nos destinou para a salvação. Ele não está nos prometendo bens materiais, mas claro que como consequência do amor, não por merecimento, porque tem pessoas que dizem, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, estou esperando a bênção do Senhor porque eu oro, eu jejuo. Não é meritocracia, o Senhor nos dá por sua bondade, misericórdia, amor e soberania. Filipenses 3:8, Paulo diz assim, sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo, amados, era soldado do Império Romano, comandante lá, o chefão, ele deixou tudo. Ele diz aqui que ele considera tudo como lixo por causa do Senhor. Tem um jovem que ficou triste quando o Senhor mandou ele vender tudo, dar aos pobres. E ali estava o coração dele. Então, é o momento de nos realinharmos a Deus. O que eu tenho feito? O que é aquilo que eu tenho trazido na minha vida, que tem sido o lixo, que tem sido a prioridade, e que eu não estou me voltando plenamente ao Senhor, me entregando sem reservas ao Senhor? Pandemia é oportunidade para isso, para refletirmos sobre aquilo que Deus tem feito por nós e deixarmos aquilo que é o embaraço e seguirmos ao Senhor. Então, 4 foi isso, né? Quinto, 4 foi realinhando-nos ao valor de Cristo, a verdadeira essência de Cristo. A pandemia é a experiência da perda, viu? Só que palavras dele agora, a pandemia é a experiência da perda. A perda menor, amados, é a convivência, foi o isolamento social, é uma perda menor, comparado à perda maior da morte, que foi as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, a pandemia é a experiência da perda, mas para ganhos também no Senhor. Quinto e penúltimo, a pandemia. Na pandemia da Covid, Deus está criando boas novas em meio ao perigo. O que ele chama aqui, amados, é que nesse período da pandemia, Deus ele faz uma convocação ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Não sou eu que estou dizendo, viu? O autor trouxe isso foi um desafio, porque quando vem uma pandemia, a tendência de todo mundo, devido ao isolamento social, é a gente correr e se esconder. Mas foi uma oportunidade, é ainda oportunidade para a igreja mostrar o seu amor para com o próximo. Seja o próximo dentro da sua própria igreja, ou seja o próximo a sua comunidade, a sua cidade, o seu bairro. Então, muitos não cristãos estão fazendo essas boas obras. E onde estão nós cristãos? Graças a Deus, nós acompanhamos, vimos nas redes sociais várias igrejas, né? Nossa igreja mesmo fez uma campanha de cestas básicas, campanhas de oração. Alguns líderes na igreja puderam edificar pessoas através de chamadas de vídeo, do discipulado, do aconselhamento, da orientação. Eu digo aqui na pandemia, nós não paramos, porque nós ficamos nesse período, principalmente do ápice, né? Aqui em São Luís, nós ficamos aconselhando, orientando, várias pessoas pedindo oração, várias pessoas precisando de um conselho, de uma orientação. Quero destacar o exemplo do presbítero Manuel Oliveira, o nosso irmão Manuelzinho, né, pai do irmão Manuel, evangelizando na pandemia, ganhou 2 vidas para o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, com relação a essas boas obras, amados, sim, era necessário termos feito mais. Deus nos chamou na pandemia não para nos escondermos, mas para também mostrarmos o seu amor para com as pessoas que precisavam, que precisam. Igrejas que fizeram máscaras, parabéns. Igrejas que evangelizaram, entregaram cestas básicas, parabéns. Porque a gente pensou assim, não, nós não podemos fazer nada. Teve gente que até achou, a igreja fechou. Não fechou, amados. A porta fechou ali do templo, mas a igreja somos nós. Então, esse tempo de pandemia, Deus nos mostrou a oportunidade para sermos igreja fora do templo, para servirmos ao Senhor fora do templo, ajudando a quem precisa. E isso, houve esse exemplo, amados, na igreja primitiva. Quando
duas pragas, em 165 e 251 depois de Cristo, atingiram a igreja. Então, lembrem aqui, naquele período de perseguição da igreja primitiva devido ao Império Romano, havia grande perseguição. E aqui a palavra do Senhor diz que a igreja, ela se destacou por fazer boas obras durante essas duas pragas, nesse período do Império Romano. Porque o que acontece naquela época? Fazer o bem era contraditório à lei, porque a lei dizia o seguinte: o leproso é impuro, a viúva e o órfão deixa lá, são desvalidos. Nós sabemos outras pessoas que tinham doenças, o cego. Vocês viam ali Jesus andando e todas aquelas pessoas estavam à margem da sociedade: a prostituta, a adúltera, o cego, o leproso. E com o ensino de Jesus, a igreja primitiva perseverou dando assistência a esses necessitados, essas pessoas. Então, nessas duas pragas, os cristãos primitivos cuidaram de doentes e necessitados. Isso ali era anticultural, não era costume, porque essas pessoas não eram para ser assistidas. E a igreja surpreendeu, justamente por, no perigo das duas pragas, dessas pragas, a igreja ter feito o bem, que era algo... Nossa, era errado fazer o bem, porque aquelas pessoas não mereciam o bem. Elas deveriam morrer ali à míngua. O imperador Juliano, ele vai reconhecer isso, porque ele era imperador romano. Nós cristãos éramos chamados de ateus, no contexto do judaísmo, né? Da lei, de Moisés. Então, nós que éramos cristãos, a igreja ali era ateísta, porque ela não estava seguindo a lei, mas sim o cristianismo. Então, Juliano diz que o ateísmo cristão, né, alcançou especialmente através do serviço amoroso prestado a estranhos e dos seus cuidados com o enterro dos mortos. A igreja estava fazendo isso. É um escândalo que não haja um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, que eram chamados cristãos, cuidem não apenas de seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhes prestar. Então, o imperador romano reconhece a igreja como uma porta de amor, né? Como uma mão que foi estendida durante aquelas pragas. Então, e hoje, né? Nós podemos continuar nessa oportunidade da pandemia fazendo o bem, orando pela cura dos enfermos, pelo fim da pandemia, no cuidado mútuo na igreja, no serviço. A igreja retornou presencialmente, com todos os cuidados, nós sabemos. E a gente sabe que tem pessoas que terão dificuldade para ir, mas eu estou surpreendida esses dias com o pastor Chagas, que pessoas do grupo de risco estão nos ligando, informando que querem ir. Nós não vamos proibir. Nós até deixamos claro que a igreja, nós não proibimos grupo de risco ir, não proibimos crianças irem, nós recomendamos. Se a sua família concorda que você, idoso ou idosa, vá à igreja assistir o culto, se você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, principalmente se você consegue fazer isso sem risco, ótimo, nós recomendamos que ficassem em casa por um decreto estadual, mas lembramos assim que a igreja é livre, ela tem liberdade no Senhor. Inclusive, John Piper disse que na pandemia é um tempo de nós atendermos às necessidades e não ao conforto. E os cristãos devem buscar, em primeiro lugar, o amor e não a sua própria segurança. E nós estamos, claro, colocando as exceções das pessoas que de fato não podem ir. Mas muitas pessoas podem ir, mas estão com a autopiedade, com medo, né? E não estão aproveitando, aliás, esse espaço para servirem ao próximo com amor, com boas obras, né? Se você sabe fazer máscaras, você pode comprar máscaras para doar. Se você pode levar uma cesta básica para quem precisa, leve até inclusive à igreja. Nós temos entregue algumas poucas cestas básicas ainda. Se você quer doar, doe a pessoas que estão precisando. Então é um momento também de sairmos da nossa zona de conforto para servir. John Piper diz isso no 5º lugar. E no 6º, já terminando, também
É um momento na pandemia de desprezarmos as raízes para alcançar as nações. Quer dizer o seguinte, que você vai sair do seu lugarzinho também, que a igreja pode sair do seu lugarzinho onde estava acomodada para alcançar nações. E aí ele fala da oportunidade que é a Covid para fazer missões. E ele mesmo se pergunta, mas como que vamos fazer missões se fronteiras, voos, tudo ficou complicado, viagens, a gente fala em missões, né? Das nações, mas também as nossas nações aqui, nos nossos bairros, né? Fé em Deus, Maracanã, Turu, Monte Castelo, né? E podemos, de algum modo, sim, alcançar essas nações, os cultos, retornando, convidando amigos, pessoas, inclusive temos a oportunidade de usar as redes sociais a nosso favor. Um tempo de pandemia, Deus nos oportuna a ter as redes sociais que a igreja não tinha. A igreja primitiva não tinha. Durante a gripe espanhola não havia também essa oportunidade da tecnologia, as lives, né, da gente aproveitar esses momentos. Nós, mulheres de fé, estamos aproveitando, assim como a EBD, os jovens, o JOP, aproveitando para compartilhar a palavra do Senhor. Então não dizemos assim, não podemos fazer nada, ninguém pode pregar, ninguém pode fazer nada. Nós podemos, inclusive a pandemia, ele até coloca isso, que a perseguição, né? A pandemia ela é oportuna, assim como durante a perseguição foi que a igreja primitiva usou de estratégia missionária, né, para expandir, porque houve grande dispersão na igreja primitiva. Atos 8, de 1 a 4, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, Deus usa a perseguição como estratégia para expandir o evangelho. A perseguição, inclusive da igreja perseguida também, ela é uma estratégia missionária. Nós oramos para que a perseguição se finde, mas nós sabemos que no nosso Brasil, onde não há perseguição, nós somos acomodados. Então, certamente, Deus não desperdiçará este momento de pandemia e cumprirá os seus desígnios na evangelização mundial. Nós estamos vendo a Europa fria sendo aquecida com o evangelho. Nós temos visto, né, que até essas pandemias, elas completam essa grande comissão do ID. Tem pessoas incomodadas e tem levado a palavra mais fortemente, então, aos lugares onde foram atingidos. Por mais que a gente veja portas fechadas, mas Deus vê portas abertas durante a pandemia para expandir o evangelho às nações. Então Deus, ele com certeza irá aproveitar esse momento histórico para ganhar o mundo, para alcançar o mundo. Isso também pode ser através da igreja, né? Do nosso interesse por missões, em contribuir com missões, em orar por missões, em ir adiante. Se não for, a sua igreja não pode ir longe, mas você pode ir perto. Mas o desafio é sair do comodismo para também pregar o evangelho. Amém? Então, amados e amadas, foram essas as contribuições. Em resumo, John Piper nos alerta sobre o que Deus está fazendo através da pandemia, alerta para este horror moral que está acontecendo na humanidade, apenas o que está vendo com relação ao pecado. Aqui Deus então nos chama para refletir. A Covid é apenas uma amostra do seu juízo, não é ainda o juízo de Deus. Ele também nos desperta para a segunda vinda de Cristo através dessa pandemia, o juízo de Deus sobre pessoas e nações. Também a pandemia serve para nos chamar ao arrependimento e nos alinharmos de volta a Cristo, aos princípios dele, à prática do amor e do bem e, por fim, sair do comodismo e alcançar as nações. Nós desejamos que isso seja a realidade nossa, da AD Promessas, que seja um tempo de reflexão, um tempo de servir, um tempo de amar, um tempo de fazer algo em prol, né, do evangelho, para Deus, servir ao próximo, e que Deus nos desperte
individualmente. Que Ele trabalhe em áreas das nossas vidas que nós, por tempos, não permitimos que fossem trabalhadas, ou esquecemos, ou fomos deixando passar. Deus nos chama para um momento de conserto, eu vejo assim também. Não só agora, em todo o tempo, mas a pandemia ela nos fez refletir sobre a brevidade da vida, sobre o controle que nada temos sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa vida, sobre a igreja. Nós não temos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Muito obrigada pela companhia, já estamos encerrando. Hoje à noite, ceia na ADP Maracanã, estaremos lá. Um grande abraço aos irmãos do Maracanã, da Fé em Deus, do Turu, da sede. Eu quero mandar um grande abraço para a Jéssica e o Elon, que estão aí conosco, né, Jéssica? Sei que está chegando a hora, acenando aí para a Jéssica. Deus continue abençoando vocês e o bebê que está chegando. Nós estamos orando e queremos em breve conhecer este herdeiro da família Carvalho, Pontes Pinheiro. Um grande abraço para todos vocês, viu? Dilzinha, te amo. Irmã Raimundinha, Raimunda Dutra, da Fé em Deus, um grande abraço a todos os irmãos. Vamos orar então? Hoje culto presencial na sede, no Turu, na Fé em Deus, no Maracanã, 19 horas. Deus continue nos abençoando. Um abraço, irmã Francinete. Fiquem com Deus. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, por tudo que o Senhor é, Pai. Por tu estás agindo no meio desta pandemia, nos ensinando lições preciosas da vida cristã, nos chamando, Senhor, para um conserto, para um arrependimento, para fazer aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. A edificação da igreja, do teu povo, Senhor, para ganharmos as nações, para servirmos ao próximo. Obrigada, Pai. Abençoa o teu servo John Piper, que o Senhor usou nesta pandemia com este livro, Pai. E assim usa o Senhor como tu queres, tu tens usado para pregar nas nações. Usa cada um de nós, Senhor, ao teu serviço. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Beijos, abraços em cada.